muito bom dia. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Hoje tem uma super live. Quem vai conduzir recebemos esse convite do nosso amigo Antônio Carlos, da Cobrapol. Meu amigo, seja bem-vindo aí. Se apresente aí para o pessoal que está na nossa live agora, nos assistindo. Bom, primeiro, que coisa boa estar com vocês aqui de novo, Felipe Brito, doutor Sandro, que é o embaixador de todo esse processo, o Milton D'Antunes, esse trio fantástico, né? E eu, da CONACAT, da Cobrapol, nós temos aqui a figura fantástica do André Gutierrez, né? Que é o presidente da Cobrapol, que é a Confederação dos Policiais Civis do Brasil. A CONACAT é a Confederação das Carreiras Típicas do Estado, e o Cristiano, o doutor Cristiano Vieira, grande amigo, que é do FST, o Fórum Sindical dos Trabalhadores, né, que representa 20 e tantas confederações, ele depois vai falar sobre isso, do setor privado e do setor público, e o meu amigo Nery, do Movimento Acorda Sociedade. Acho que estamos aí num grupo fantástico, Gutierrez da Cobrapol. O objetivo hoje aqui, Felipe, muito obrigado a vocês, é a gente entrar cada vez mais forte nessa luta dos aposentados e pensionistas do Brasil, que precisam de respostas. E aí nós abordamos os temas de hoje com base nisso. Vamos reforçar a luta dos aposentados e pensionistas do Brasil. E como que vai ser feito isso, Nery? Fala você então, por favor, como é que nós vamos entrar nessa luta? Bom, primeiramente quero saudar a todos que estão assistindo essa live, a todos os colegas participantes, o Cristiano Meira, que representa o FST, Antônio Carlos, que representa a CONACAT, e também o Gutierrez, que representa a Cobrapol, né? Quero saudar em especial também os responsáveis pelo canal, né? É um pool de canais, né? É o Felipe Brito Oficial, o Dr. Sandro, que é o embaixador dos direitos das pessoas com deficiência e dos aposentados, o Milton D'Antunes, que também é um jornalista que integra esse pool. É sempre um prazer estar aqui com vocês, e o tema de hoje é para tratar justamente das questões relacionadas aos interesses de sociedade. Nós temos aí, vocês sabem, uma luta, uma grande jornada em relação às ações propositivas que foram encaminhadas pelas entidades, a ideia legislativa também que foi encaminhada pelo Dr. Sandro e contou com o apoio de todos, né, em relação ao 14º salário, que nós entendemos que é uma questão de justiça, é uma pauta absolutamente necessária e defensável no contexto que nós nos encontramos, e também o que nós temos para a nossa live de hoje. Tá? Nós temos aí uma decisão multissetorial das entidades que foi tomada recentemente e que o Cristiano deve fazer uma abordagem pela questão que ele representa, do FST, sobre os encaminhamentos em relação à PEC da pauta popular. Né? A PEC da pauta popular, ela vem como uma digamos assim, uma centelha de esperança para que a sociedade seja empoderada nessa democracia. Nós entendemos que a nossa Constituição ela precisa ser aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento ele se dá através de algumas alterações que precisam ser feitas. Por exemplo, nós não temos hoje no Brasil condições de fazer um requerimento de vontade popular. Você tem a iniciativa popular, mas se o presidente da Casa Legislativa não quiser pautar a iniciativa popular, ele não pauta. Isso aconteceu com as 10 medidas de combate à corrupção, que foi proposta pelo Ministério Público, tá? Isso também aconteceu, por exemplo, em relação à questão da suspensão dos consignados, que é uma pauta das entidades, como todos vocês sabem, CONACAT, Cobrapol, FST, junto com o Movimento Acorda Sociedade, juntas essas entidades
levantaram essa luta da questão da suspensão dos consignados. Obteve-se sucesso no Senado com a aprovação do PL 1328, mas quando chegou lá na Câmara dos Deputados, o que foi que aconteceu? Todos que acompanham esses canais sabem, o presidente da Câmara não pautou o PL 1328, em que pese todos os apelos que foram feitos por líderes, os requerimentos de urgência, né? Então, veja, uma pessoa que se diz o dono da pauta, como detentor de um monopólio, ele simplesmente ignora os 512 membros pares, porque ele é o dono da pauta. E aí ele não pauta o projeto porque ele tem interesses umbilicais, né, uma ligação umbilical com o mercado financeiro. E a sociedade fica refém de uma pessoa. Né? Hoje é o Rodrigo Maia, amanhã pode ser o Lira ou o Baleia Rossi e por aí vai. Então nós precisamos realmente buscar esse aperfeiçoamento da nossa Constituição para permitir que a sociedade ela tenha maior força, pelo menos para requerer inclusão de pauta de um projeto de interesse da sociedade. Exemplos, nós podemos citar foro privilegiado. Nós tivemos aí a aprovação do foro privilegiado pelo Senado, por unanimidade. Quando chegou na Câmara, o projeto não avança, né? Não é pautado. Outro exemplo, o projeto que limita juros para cheque especial, cartão de crédito, foi aprovado no Senado. Quando chega na Câmara, não é pautado. Então, nós precisamos criar realmente uma consciência de que isso precisa mudar. E os parlamentares, hoje, eles estão, digamos assim, numa situação que eles precisam voltar a ser parlamentares. Imagine o parlamentar que, de repente, se indispõe com o presidente. Nunca um projeto dele vai ser pautado. Então, é preciso realmente criar algumas alternativas, algumas alternativas para essa questão e que a gente consiga romper o monopólio que existe hoje dos donos de pauta. Eles continuarão com o monopólio, mas, digamos assim, eles continuarão sendo os donos de pauta, mas existirão outras alternativas para a questão da pauta. É isso que a PEC da pauta popular ela traz, tá? É permitir uma alternativa, tá, ao que nós temos aí. E essa alternativa se dá por meio de representação dos membros da Câmara ou do Senado e também dos partidos políticos. Tem 50% mais um? Tem? Ok, confere o quórum. Conferiu? Coloca em pauta. E também a questão da iniciativa popular, que é coletar as assinaturas em todo o Brasil, nas 5 diferentes regiões do país, né, para que a sociedade possa apresentar um requerimento de vontade popular à sociedade por meio de coleta de assinaturas. Né, ou que se faça por meio dos partidos políticos, né, e dos parlamentares que representem 50% mais um do plenário. Eu queria deixar agora a palavra para o Antônio Carlos, que ele é uma das pessoas que participou da construção coletiva dessa proposta, que conta com a participação do Dr. Sandro, né, minha e Antônio Carlos. Nós apresentamos uma sugestão para a CDH, né, e a sugestão 22, e o Antônio Carlos agora pode fazer o encaminhamento dessa questão. Perfeito, Nery, é um trabalho fantástico que você, o Dr. Sandro, estão pilotando já há algum tempo também, né, e estamos juntos nessa empreitada. Amigos, no dia 26 agora, essa semana, houve uma reunião no FST, que é o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que nós até chamamos de reunião multissetorial, né? Estava lá as confederações do setor privado, dos trabalhadores da setor privada, do setor público, organizações sociais, e aí adotou-se aí uma pauta comum, que eu vou pedir para o doutor Cristiano, por favor, colocar essa questão, né? Principalmente qual o impacto, né, Cristiano, que a reforma tributária pode ter nos cofres do Estado, né, da nação,
para favorecer os aposentados e pensionistas? Como que, enfim, nós podemos caminhar juntos nas pautas todos esses setores? Cumprimento a todos os presentes, do Felipe, né, na pessoa do Felipe. Cumprimento a sua audiência, Felipe, e dos seus colegas que fazem parte desse pool. É muito importante, né? A gente está num momento crucial. A gente vem vivendo há quase um ano essa pandemia que tem trazido maiores problemas dos que a gente já tem. E como o Antônio Carlos falou, eu sou assessor jurídico do FST, que é um fórum que congrega as confederações de trabalhadores, né? A gente estima que a gente tem hoje representando em torno de 40 a 50 milhões de trabalhadores quando você junta todas essas confederações. Então, é muita gente que a gente está representando. Então, como colocou o Antônio Carlos, no dia 26, a gente fez essa reunião, tiveram algumas pessoas convidadas pelo Antônio Carlos, especialistas na área, que fizeram um grande debate durante a reunião, e dessa reunião foi tirado 5 pontos importantes que o fórum estaria participando dentro desse grupo multidisciplinar. Então, seria a vacinação. Então, há uma campanha de vacinação para todos e não nos moldes que o governo está colocando, né, que a gente sabe que todos os testes que foram feitos foram com 2 doses e o que o governo está apresentando sequer chega a 5% da população para a primeira dose, a dívida pública e o auxílio emergencial, né, a PEC da pauta popular, né, que acho que foi até o Nery, que está aqui presente, que falou muito bem, pode dar continuidade falando aqui para vocês, criação de meios para atingir o trabalhador na base e a reforma tributária como forma de diminuir o custo do Brasil. Né? Então, o fórum se coloca à disposição, né, de vocês, desse grupo que apresentou essa sugestão, está junto com o Antônio Carlos e está à disposição para tirar qualquer dúvida e qualquer sugestão que vocês tiverem. Essa seria a minha apresentação preliminar. E aí, muito obrigado, doutor Cristiano. E aí, nós estamos aí com a instabilidade da internet de uma pessoa especial nesse projeto todo, que é o Gutierrez, presidente da Cobrapol, né? Lembrando de novo, a Cobrapol é a confederação que congrega todos os policiais civis do Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande que vocês têm como servidores públicos, como membros da segurança pública, temos pautas importantes pela frente e estamos fazendo essa somatória, né, Gutierrez, que é o setor público, o setor privado, organizações da sociedade civil, para tentar levar uma pauta propositiva, positiva para a sociedade e para o Congresso. Como é que você vê tudo isso, amigo Gutierrez? Eu acho que ele travou, é isso? Travou. Tiago, acho que você pode ir falando. Eu acho que o som tá... Enquanto o Gutierrez tá ajeitando a internet dele, eu queria contar aqui, o Antônio Carlos, Cristiano, nós estivemos lá com o Rodrigo Maia e eu fiquei impressionado, porque é exatamente isso que ele falou. Não acho justo quem pegou o consignado ter essa suspensão. Ele tem o pensamento dele, ele age da forma dele, então não importa se tem mais de 500 deputados. Ele é o dono da pauta, por isso que eu acho importantíssimo aí, eu acho que é quase unanimidade também, quem não está no poder, né, falar que é a favor da PEC da pauta popular. Estivemos lá com o Paulo Ganimi, né, entrevistamos ele lá, o líder do Novo, ele falou que apoia demais a PEC da pauta popular. O só não deve ser muito bom só para o presidente, né, em exercício. Então, eu acredito muito nesse projeto. Nossa, Antônio Carlos, a gente vê a suspensão por 120 dias, o projeto 1328, aprovado lá, quase unanimidade no Senado, e chega na Câmara dos Deputados, como dizem lá, né, o jargão dos deputados, senta na pauta, né? Senta em cima da pauta e não solta por nada. Então, assim, gente, a gente tem que lutar o mais rápido possível que já entre em vigor logo a PEC da pauta popular, porque é realmente devolver o poder ao povo, né? Como diz lá
a Constituição, todo poder emana do povo, e a gente não vê isso, né? Não tem visto isso. Doutor Sandro, o Gutierrez ainda não voltou, gente. Eu estou acompanhando aqui. Ele está sem internet. Então, ele está sem internet ainda. Logo assim que ele aparecer, eu já volto aqui para ele fazer as apresentações. Antônio Carlos, pode me conduzir. Então eu chamo até, aproveitando a sua levantada de bola, Felipe Brito, exatamente o doutor Sandro. Né? Doutor Sandro, parece que este é o momento de fazermos, vamos dizer, levarmos a questão da PEC, da pauta popular, para os parlamentares, porque a eleição é agora segunda-feira. Então, o momento de um candidato a presidente se comprometer em colocar em discussão, pelo menos, a PEC da pauta popular, que é o SUG 22 de 2020, né? É este o momento. Por isso, inclusive, nós estamos tão assim, em cima da hora, pedindo para os deputados perceberem o quanto eles são valorizados ao fazer isso, e em benefício de toda a sociedade e dos 35 milhões de aposentados. Doutor Sandro. Oi, Antônio, tudo bem? Doutor Cristiano, prazer estar aqui com os meus amigos, Felipe e Miro. Uma coisa que a gente percebeu é o seguinte, Antônio. A gente tem que ter vidas para realmente fazer com que as pautas, a nossa batalha, realmente aconteça. Foi um ensinamento para a gente, a PL 38. A partir, a gente conseguiu entender que por causa da vontade de um país inteiro para. Ele tem que preparar a presidente, preparar o povo, tudo. E algumas pessoas, elas preferem simplesmente reclamar. O Brasil é assim mesmo. Outras não. Outras correm atrás disso. E foi daí que surgiu essa ideia da PEC da pauta popular. Tá errado. A partir dessa luta que a gente está enfrentando, eu falei, toda vez vai ter que ser essa luta, vai ter que ser essa batalha. Não. De criar meios que vão ter a soberania para o povo. Foi abraçado imediato por todos aqui. O Antônio, o Eric, Felipe, o Milton. E agora, para as pessoas que estão assistindo, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente está ganhando cada vez mais força. Esse foco sindical que existe, essa visão que aconteceu com todas as entidades, CAT, a Cobrapol, o FST, dentre vários outros, que se juntaram agora, isso dá força. Prestem atenção. A sociedade civil é o que coloca a maioria dos deputados e senadores. E essas entidades que representam a sociedade civil têm muita força e muito a agregar deputados e senadores. Alguns, como o Rodrigo Maia, eles contam com a força das instituições. Muitos outros não. E a gente está por isso. Hoje a gente está com essa eleição aí do e a gente vê a possibilidade de entrar o Arthur Lira. O Arthur, sabe, é do Centrão. É fato. Ele não é bancado, ele não é subsidiado a sua campanha pela dos força, essa mobilização que você tem. Sandro, o som tá muito ruim. Tá picotando muito. Tenta sair e voltar. Passa por isso. Minha internet está muito ruim. A com conexão. Tenta sair e voltar, Sandro. Vou sair aqui e voltar. Enquanto isso, será que não seria o caso do jornalista Hamilton D'Antunes levantar a peteca da luta agora? Eu quero, inclusive, aproveitar aí a presença do Cristiano e do Gutierrez também, para que a gente possa, até diante aí da própria PEC da pauta popular, e lógico também da nossa já tão conhecida 1328, né, que suspende essas parcelas dos consignados, eu queria a opinião de vocês direcionada agora a essa dança das cadeiras, né, que está para acontecer aí, tanto no Senado quanto na Câmara,
o quanto isso pode influenciar, seja positiva ou negativamente, essas nossas duas pautas. Eu queria muito saber da opinião de vocês, pela experiência que vocês têm, e lógico, o Antônio Carlos também vai poder se manifestar. Eu começo ou você, Gutierrez? Fique à vontade, Cristiano. Tá. Então, é de suma importância, Milton, essa dança, como você chamou, porque o presidente da Câmara, tem um superpoder. Além dos benefícios que ele tem, cargos a mais, dinheiro para pagar assessor, eles não querem nada disso. O que eles querem é esse superpoder de poder faltar. Porque esse superpoder ele usa para barganhar coisas para ele e para os seus amigos e sócios, enfim, tudo o que acontece por trás que a gente bem conhece. Então, a PEC da pauta popular é de suma importância e tem que ser de fato, e foi uma ótima vinda do pessoal convidado pelo Antônio Carlos ao fórum, para a gente também participar e poder ajudar na aprovação dessa PEC. Porque aí sim, não é só que o povo vai voltar a ter poder. É que a gente não vai deixar na mão de uma pessoa só um superpoder. Porque é ele que comanda o país, ele que faz e aprova o que ele quer. Ele só coloca em pauta o que é do interesse dele e que ele sabe que vai ter, entre aspas, com a negociação, que ele imagina que vai ter aprovação. Então, a gente tem que, sim, que trabalhar em conjunto para a aprovação da pauta, da PEC da pauta popular. Bem, aproveitar que o meu microfone, eu não estou mais caindo aqui, primeiro a princípio, né? O Cristiano disse tudo, é muito poder na mão de uma só pessoa. E aí ele só vai botar o que é de interesse do grupo que apoiou ele, inclusive nas eleições. Eu não estou especificamente falando de A ou B pessoa. Todo ser humano tem os seus defeitos e isso fica muito óbvio. Então, esse poder todo na mão de um só presidente, né, dependendo só da decisão do presidente, já se mostrou aí, inclusive, na nossa questão aí, que ele não pautou, passou no Senado e não pautou na Câmara. As questões da segurança pública também são importantíssimas que sejam pautadas e sejam debatidas e preferencialmente aprovadas, porque a segurança pública no Brasil está do jeito que está e a gente precisa melhorar. E não é tanto para os policiais, porque as pautas que nós temos, inclusive, não fala de remuneração, nada, fala de estrutura, de condição de prestar o bom serviço ao cidadão brasileiro que necessita de segurança pública. Então, concordo em número, gênero e grau com o Cristiano. É muito poder na mão de uma só pessoa essa que normalmente é financiada na sua campanha e em outras situações por grupos econômicos que influenciam sobremaneira no que vai ser pautado. Eu pude observar, até ouvi primeiro a fala do Antônio Carlos, vou fazer uma observação. Desculpa, Antônio Carlos, pode falar, querido. Não, por favor. Eu ia só parabenizar a abordagem que está sendo feita pelos parceiros. Esse é o caminho, mas vamos lá, Milton. Maravilha. Eu pude perceber pessoalmente, né, junto com o Felipe e com o próprio Sandro, nessa nossa trajetória aí de quase 30 dias em Brasília, dentro daquele bate-bate de porta, de visitas que nós fizemos a alguns gabinetes de senadores e também de deputados, onde tivemos a oportunidade de abordar sobre o assunto da pauta popular, o Sandro sempre tomando a frente, com um conhecimento muito mais detalhado, tecnicamente falando, a gente pôde observar, o Nery vai concordar comigo, a resistência, né, sobre o assunto, porque a gente sabe que, querendo ou não, essa PEC ela vai tirar poder, tudo que eles não querem, né? Ela vai tirar aquilo que é o que eles têm de maior objetivo quando se trata de presidir uma das casas. E a pergunta que eu deixo no ar agora para o Nery e para todos, seria bom o Sandro estar aqui agora nesse momento, precisamos, né? Talvez nem seja uma pergunta, seja uma linha de raciocínio. Precisamos, desde já, começarmos a trabalhar as nossas linhas de abordagem, pelo menos com aqueles parlamentares mais suscetíveis à aceitação dessa PEC, principalmente lá no Senado, porque é de lá que precisamos das 27 assinaturas, né, para dar esse pontapé inicial, para que, de fato, essa PEC ela não morra pelo caminho, né? Então, a pergunta vem agora.
Precisamos ou já estamos, Nery, diretamente com alguma estratégia? Hoje, quantas assinaturas garantidas nós já temos? E o que precisamos fazer agora no início desses trabalhos para que, de fato, essa PEC possa andar de verdade agora em 2021? Até porque uma proposta de emenda à Constituição não é algo tão simples quanto um projeto de lei ou como uma medida provisória. Perfeito. Obrigado por essa pergunta. Ela é bem realmente pertinente. Bom, o que é que nós temos hoje que fazer? Nós, que eu digo, povo e sociedade civil organizada. Nós temos que colocar isso na agenda política. Isso tem que entrar na agenda política. E isso se faz da forma como nós estamos fazendo aqui. Dialogando, conversando, expondo isso para a sociedade, expondo isso para os seguidores dos canais que vocês representam. Levar esse debate para as audiências públicas na OAB, né, nas faculdades, né, fazer com que as lideranças sindicais assumam protagonismo em relação a essa defesa dessa pauta popular, porque isso é uma luta de sociedade. Então, nós precisamos colocar isso na agenda política. E como é que nós fazemos isso? É através do diálogo institucionalizado que nós temos à nossa disposição. Existe um Congresso Nacional, existem comissões, existem os líderes de partido, e nós vamos ter que fazer essa discussão com esses agentes nesse sentido, né? Eu vejo isso como um salto de aperfeiçoamento da nossa Constituição, como bem colocou o Cristiano, né? Você deixar uma pessoa com superpoder, né, e não ter uma válvula de escape, não ter uma alternativa, ou seja, só tem aquela pessoa. Então, realmente, hoje nós temos aí as sinalizações de alguns senadores que estão apoiando a pauta popular. Como você sabe, nós estamos em recesso legislativo, e diante desse recesso legislativo, a própria atividade do Senado e da Câmara, ela acaba ficando comprometida. Agora, tão logo tenhamos a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, nós vamos iniciar um trabalho de corpo a corpo com os parlamentares, levando essa pauta ao conhecimento deles e, ao mesmo tempo, pedindo apoio, né? Pedindo apoio para que eles sejam agentes de transformação desse debate dentro dos seus próprios partidos. É preciso que os partidos levem esse debate internamente e que se construa o consenso da decisão política de apoiar ou não, né? Então, isso é muito importante. Isso é uma questão interna dos partidos, mas eu acredito que, como existe um apelo de sociedade e como os senadores vão perceber que eles vão voltar a ser senador da República, que eles vão poder ter condições de pautar seus projetos, que isso é uma alternativa que se coloca ao que existe hoje, eu vejo como uma possibilidade de nós conseguirmos esse apoio dos parlamentares para que ainda no primeiro semestre de 2021 a gente já possa ter isso gestado, com comissão instalada no Senado Federal, comissão especial, e quem sabe, né, a gente vai buscar um diálogo. Eu vou tentar conversar ainda hoje com o senador Rodrigo Pacheco, e também já estou conversando com a senadora Simone Tebet, né, com o gabinete, no sentido de levar essa pauta já para eles. Nós não sabemos o resultado dessas eleições, e é importante levar o conhecimento tanto do Rodrigo Pacheco quanto da senadora Simone Tebet esse encaminhamento. Nós não sabemos quem vai ser o presidente ou a presidente eleita do Senado. Essa proposta está no Senado, é por isso que eu estou me referindo ao Senado. Mas é uma iniciativa, né, que está andando,
né, está lá, já está formalizada, e eu acredito que o senador Paulo Paim, o senador Cajuru, o senador Álvaro Dias, né, eles deverão realmente levar a cabo esse debate dentro do Senado. Tá? Esses são alguns senadores que já sinalizaram apoio a essa proposta. Então, se tiver mais alguma pergunta, Milton, sobre... Eu ainda tenho uma pergunta importante ainda relativa às eleições, né, que estão para acontecer agora já bem no início de fevereiro, e ela vai direto de encontro à nossa suspensão dos consignados, né? Hoje a coisa está muito polarizada, hoje a gente basicamente tem 2 nomes, né, que provavelmente serão os nomes a serem escolhidos, né, como representantes, principalmente da Câmara, que é o que nos interessa agora quando se trata de suspensão dos consignados, porque já temos o 1328 aprovado pelo Senado Federal, já há bastante tempo, inclusive. Então, na opinião de vocês, existe hoje como se dizer que vai ser melhor para esse específico projeto 1328 a entrada, né, como presidente da Câmara, do Baleia Rossi ou do seu oponente, para que a gente possa, de fato, ter mais convicção, né? Será que o Lira, será que o Baleia Rossi nos daria mais condições dentro do trabalho que a gente está desenvolvendo para que a gente possa efetivamente ter essa aprovação, porque já são 50% do caminho andado, bastando apenas essa eleição. A gente já teve várias reuniões com boa parte das lideranças dos partidos e boa parte dessa liderança manifestou apoio caso o 1328 venha a ser pautado, dizendo sim, nós aprovaremos, porque entendemos sim que os aposentados, que os pensionistas, que esse grupo específico de pessoas precisam sim dessa contrapartida, agora sim, né, da Câmara especificamente, para que eles possam realmente ter um fôlego aí durante 120 dias, quando se trata do assunto suspensão dos consignados. Ok. Bom, primeiramente, já respondendo a tua pergunta de plano, tá? Eu não tenho como te dizer se o Baleia Rossi vai pautar e também não tenho como te dizer se o Lira vai pautar, tá? O que eu posso te dizer é que essa pauta da suspensão dos consignados, ela é uma pauta das entidades. Os servidores, os aposentados estão lutando por isso. E todos aqueles que têm empréstimos consignados, eles querem que isso seja pautado. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Agora, existe um contexto. Qual é esse contexto? No Brasil, nós temos grupos econômicos, como falou o Gutierrez. Esses grupos econômicos, eles formam fatores reais de poder dentro do Congresso. E vocês sabem que nós temos aí o mercado financeiro, né, que até então tem dado as diretrizes. E essa é uma pauta que ela não é uma pauta simpática, digamos assim, ao mercado financeiro. Não é à toa que o Rodrigo Maia não pautou. Por quê? O Rodrigo Maia, ele representa o mercado financeiro. Ele foi financiado pela Febraban, pelo mercado financeiro, para ser presidente da Câmara. Essa é a verdade, é algo que precisa ser dito. E eu acredito que vários parlamentares já repetiram o que eu estou repetindo. Então você tem aí o Baleia Rossi, que é apoiado pelo Maia, tá? E é importante lembrar essa articulação. Você tem o Baleia Rossi, que é apoiado pelo Maia. O Maia defende interesse de banco. Do outro lado, você tem o Lira, que vem o quê? Pelo governo. Quem é que manda no governo? Não é o Bolsonaro. Quem manda no governo é o Paulo Guedes, né, que é banco, né, interesse de mercado financeiro. Então, você tem lá o Guedes, de um lado, que defende banco. E do outro lado, você tem um outro cabo eleitoral, que é o Baleia Rossi, que é o Rodrigo Maia, que defende interesse de banco, que está apoiando o Baleia Rossi. Então, vejam que, de um lado para o outro, existem interesses do governo em relação à representação do Paulo Guedes, que representa o interesse de mercado financeiro, e você tem o candidato Baleia Rossi, que é apoiado pelo Maia, que representa interesse de mercado financeiro. Eu estou sendo bastante transparente com vocês, tá? Da verdade do que acontece e da realidade que é, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos realmente
que usar aquela plataforma que está disponível, não podemos aceitar.com.br, encaminhar agora para os parlamentares, de forma maciça, o pedido da suspensão dos consignados, tá? De modo que a gente consiga criar uma pressão para ambos, tanto para o Baleia Rossi quanto para o Lira. Tá? Infelizmente, os senhores da política colocaram isso. O Cristiano está fazendo um comentário, levantando o dedinho ali. Só para entrar nesse mesmo linha de raciocínio que você está, né, e sugerir uma forma de sugestão, que é a mesma sugestão que eu dei para os meus clientes há 2, 3 anos atrás, são as redes sociais. Né? O governo, o legislativo tem se pautado muito por uma rede social específica, né? E muita coisa acontece quando sofre pressão por ali, né? Que é o Twitter. Então, a gente já viu nomeações serem desfeitas de um dia para o outro, a gente já viu pautas serem colocadas. Então, fica a minha sugestão, não só a assinatura no link que você colocou, mas uma participação do seu público, do público que nos assiste, das entidades, a gente retransmitir essa necessidade de usar como forma de pressão o Twitter, marcar o arroba dos candidatos ou marcar o arroba dos deputados, dos senadores, a gente usar como forma de pressão, tentar colocar em trend topics, porque é assim, infelizmente, ou felizmente, porque é uma ferramenta que está à nossa disposição, é uma ferramenta que tem tido, na minha ótica, na minha visão, um efeito muito grande, tanto no governo Bolsonaro, quanto no Congresso atual. Ótimo. Eu queria fazer uma colocação aqui também. Nós conversamos com o Rodrigo Maia até antes da gente começar uma live, e eu perguntei da importância do banco se posicionar, porque muitas vezes a gente tem que pressionar, como eu pressionei o presidente da FEBRABAN. Uma live que nós tivemos, eu pressionei o presidente da FEBRABAN, e ele falou que ia estudar e tudo mais em relação à suspensão. Eu acho também que falta um posicionamento do banco, tá, em relação a isso, porque seria primordial. Se o banco tivesse posicionado, olha, o Nery sabe muito bem disso, foram 1.300 bi que o governo liberou, nós pedimos aí em torno de 1 bi, né, para ficar aí suspenso por 120 dias. Na verdade, é só uma pausa, ninguém está falando em calote, mas o Rodrigo Maia foi claro, faltou sim o posicionamento dos bancos. A gente precisa pressionar também. E está na hora do banco fazer o papel social dele, né? Hoje, nessa pandemia, só quem lucra é banco, né? Hoje, esse dinheiro aí dos compulsórios não foi colocado no mercado. E olha, o banco não vai colocar, no meio de uma pandemia, com a inadimplência lá em cima, nada mais justo do que colocar no consignado, que é garantido, é descontado em folha. Então, faltou também a posição dos bancos e precisamos cobrar. O Nery estava aqui comigo também numa live que nós fizemos com o presidente, o Leonardo Rolim, né, no domingo agora, no dia do aposentado, e eu cobrei ele. Uma coisa que a gente tem cobrado muito também seria algumas empresas que estão entrando aí no mercado e pegando a folha de pagamento dos aposentados, empresas que cobram 23% ao mês, que estão aí sem a margem aí parece que está à margem da lei, porque eles operam com uma taxa de juros absurda, e no nosso pedido, né, de suspensão por 120 dias, não estão essas empresas, só o consignado que está com uma taxa menor. Mas aí eu acredito também que nós precisamos, como sociedade, pressionar o sistema financeiro. Porque se o banco se posiciona, vamos lá, eu concordo, e aí dá uma pausa por 120 dias. Pode falar, né? Fica à vontade. O Gutierrez pode falar que ele também participou dessa reunião com os diretores da FEBRABAN. Participou o Gutierrez e participava também o Antônio Carlos. Eles sabem, eles podem falar do trabalho que a gente tem feito em relação a esse diálogo com as instituições financeiras. Gutierrez. Verdade. E eu vou ser bem sincero aqui. Fim social de banco, esqueça. Não pense nisso. Eles não têm fim social nenhum. O objetivo deles é o capitalismo selvagem, é dar o dinheiro emprestado e cobrar o máximo possível. Então, isso eu não vejo possibilidade nenhuma de acontecer. O social do banco, se não for um banco estatal,
acabou. Antônio Carlos? Felipe, o Gutierrez volta, eu queria chamar a atenção de você que está assistindo a live. Tá? Já teve a manifestação aqui da Ednólia, da Karina, da Maria Madalena. Vocês têm um público imenso aqui, né, Milton Antunes, Felipe Brito e Sandro. Vocês têm um volume enorme de pessoas que estão acompanhando e vendo a importância disso que está sendo construído por essas pessoas e tantas outras que estão nesse processo todo lá no FST, que é uma construção multissetorial. São muitos setores se unindo para encontrar soluções para o Brasil. Continua, Gutierrez. Ô, Antônio Carlos, deixa eu até atrapalhar um pouquinho, já que eu vou dar a palavra aí para o Gutierrez. Não, é que infelizmente está caindo demais aqui. Ô, Gutierrez, a gente também percebeu nessa nossa ida para Brasília a força que tem tantas bancadas, é bancada da bala, é bancada da Bíblia, é bancada... Para tudo tem bancada, né? E a gente está com um processo agora já, graças a Deus, em andamento, até pela necessidade urgente, de uma bancada do idoso, né? E aí a gente vai ter força para tratarmos dos assuntos específicos para os nossos aposentados, pensionistas e etc. Me fala um pouco como é que funciona a força dessas bancadas, pelo conhecimento que eu tenho através da bancada da bala. Me fala um pouco sobre isso, acho que o pessoal tem muita curiosidade. Como é que é feita a tratativa, qual é a organização, a estrutura que dá tanta força para essas bancadas específicas assim? Travou de novo o Gutierrez. O Cristiano consegue fazer essa abordagem, Cristiano? Enquanto o ideal é que o Gutierrez fizesse a bancada da bala. Voltou. O Gutierrez voltou, só um minutinho, Cristiano. Eu estou tentando ser o mais rápido possível. Como funcionam as bancadas? Eu não entendi. Quando você falou como funciona, caiu. Eu estava falando sobre a força dessas bancadas, que hoje tem bancada para tudo. Bancada da bala, da Bíblia, bancada rural. E a gente está lutando aí pela bancada dos idosos, né? Como tua experiência mais nessa área? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa bancada da bala. Como é que funciona? Se a bancada é realmente comprometida, ela tem força sim. A bancada, quando ela é formada, realmente ela tem o interesse em defender aquela pauta, né? No caso, a bancada da bala, hoje ela está mais para a bancada do festim do que bancada da bala, porque não está levando realmente a necessidade da segurança pública a termo. A bancada da bala, né? Assim, seria até bacana. Agora, se junta um grupo de deputados que realmente formem uma bancada de aposentados e que tenham interesse em fazer essa defesa, aliada com a PEC da pauta popular, a gente consegue fazer andar. Eu volto a dizer, ele falou ali, ficou aqui na minha... Eu estou precisando dizer, os tentáculos do capital estão enquanto do legislativo. Então, eles controlam muito essa pauta. Tudo que envolve a questão financeira, eles vão atravessar. Uma bancada dos aposentados, inclusive dessa questão do consignável, é importante. E se a gente for defender, né, comprar... Eu acho que travou novamente. O Cristiano pode dar a opinião dele agora? Sem dúvida nenhuma, a bancada tem força, sim, né? Então seria de extrema importância fazer uma articulação junto ao Congresso, né? Ver o número mínimo de deputados e senadores que são necessários para formar a bancada e fazer a bancada. Tem força, sim, na dinâmica do trabalho legislativo, do processo legislativo, que é totalmente diferente de qualquer processo que você possa imaginar e não pode ser entendido de estudar livro. É uma coisa que tem uma dinâmica própria, então seria muito interessante mesmo criar essa bancada que tem muita força dentro do Congresso, mas volto a repetir, e dependendo dos interesses, né, de quem está no comando
e da pressão popular. Então, você tendo a bancada, você tendo a aprovação da PEC, você tendo a pressão popular, eu acredito que tem muita chance de êxito. Né? A gente aproveitou essa ida para Brasília justamente para articular também já sobre isso. A gente já está aí com o apoio. A gente teve uma live agora no domingo, né, com alguns parlamentares, entre eles o deputado Zé Silva, que já se comprometeu também em trabalhar na parte organizacional disso. Existe todo um trâmite, a gente sabe, né, de um número específico de deputados a serem abordados. O Ricardo Silva também já está tomando a frente também desse processo. E eu acredito que dentro dos próximos dias, tanto eu quanto o Felipe e o Sandro estaremos voltando para Brasília e iremos acompanhar toda essa questão aí da eleição e, posteriormente, dar continuidade ao nosso trabalho, né, das nossas lutas, agora mais do que nunca com a força que é necessária para o 14º salário, já que a antecipação do 13º, mais uma vez, se consolidou, né, mais uma vez aí para movimentar a economia e nunca diretamente para ajudar o aposentado e o idoso de um modo em geral. Então a gente vai com toda essa bagagem novamente aí para Brasília e o Nery já vem conversando com a gente nos bastidores e a gente agora mais do que nunca realmente precisa fazer barulho, né? A gente precisa chamar a atenção, né? De todas as formas possíveis para que de fato eles acordem. Afinal de contas são 35 milhões de pessoas, né? Eu também tenho tomado a frente aí, de algumas demandas direcionadas para quase 5 milhões de pessoas, que são aquelas que hoje são beneficiárias do benefício de prestação continuada, o BPC, né, entre deficientes e idosos com mais de 65 anos, que não têm direito a um 13º salário. Hoje a gente vê o absurdo aí de um presidiário ter acesso, né, a 13º através do que se oferece a ele, e alguém que contribuiu e não conseguiu contribuir o suficiente para se aposentar, hoje tem que mendigar, né, um benefício cheio de restrições, que é o BPC, e ainda assim, quando se consegue, não tem direito a um 13º. Então, são muitas demandas, realmente, que está dentro desse pacote, que, direto ou indiretamente, com a ação efetiva da PEC, da pauta popular, a gente vai poder mexer de maneira positiva e ajudar muitos desses milhões de brasileiros que certamente, com uma bancada efetiva sendo colocada em prática, vai mudar muita coisa do atual cenário que a gente tem na política brasileira em direcionamento a beneficiar as pessoas menos favorecidas. Parabéns, Milton, parabéns, Sandro e Felipe Brito. Essa é uma iniciativa importante da bancada dos aposentados, né? E eu tenho certeza que vocês vão poder contar, e você que está assistindo a live, você que é aposentado e pensionista do INSS, aposentado do serviço público, vão poder contar com esse grupo que está se formando. Eu tenho certeza, doutor Cristiano, Nery, Gutierrez, eu acho que tenho certeza que eles vão poder contar com esse grupo multissetorial que vai fortalecer muito essa luta, né? E eu quero colocar mais um detalhe, gente, que é a questão da reforma tributária. Ela passa a ser uma das mais importantes reformas, se não a mais importante reforma que tem que ser feita com urgência, ainda no primeiro semestre, porque senão complica para o primeiro semestre seguinte, que é a reforma tributária, que vai promover a justiça fiscal, justiça tributária. Só quem paga imposto, Felipe, tudo, é o assalariado. No Brasil, só assalariado que paga imposto de verdade. Né? Porque, e aqueles que consumam, que são responsáveis pelo consumo, que é a grande massa de brasileiros, são esses que pagam os impostos direto dos produtos, inclusive. Então, a reforma fiscal, você que está acompanhando esta live, ponha também na sua ordem do dia, na sua luta, que eles façam a reforma tributária, porque vai criar as condições nos cofres públicos para atender as demandas
justas dos aposentados e pensionistas? Pegando um gancho aí no que o meu amigo Antônio Carlos falou, seguramente a reforma mais importante que o Brasil necessita é a reforma tributária. Tá? Mas não é uma reforma tributária para que os pobres paguem mais do que já pagam. É uma reforma tributária para se fazer justiça fiscal. Porque hoje nós precisamos trabalhar a questão da progressividade. Tá? Quem ganha mais tem que pagar mais. Né? No Brasil não se tributa dividendos. O que é dividendos? Dividendos é quando uma empresa, ao final de um exercício, ela apresenta um resultado. Esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Se for lucro, ela vai distribuir o quê? Dividendos. Dividendos nada mais é do que distribuição de lucros. E essa distribuição de lucros no Brasil, para os acionistas, ela não é tributada. São poucos países no mundo que não tributam dividendos. O Brasil é um deles. É Brasil e Estônia. São só 2 países no mundo não se tributa distribuição de dividendos. E aí você tem essa questão de injustiça. Quer dizer, nós que trabalhamos pagamos mais imposto de renda do que um banqueiro que recebe os dividendos dele sem nenhum tipo de tributação. Então, isso é errado, isso não é certo, isso não é correto, isso precisa ser corrigido. Isso só se faz por meio de reforma tributária. Então, essa reforma tributária ela é uma pauta extremamente importante, porque as reformas que já nos antecederam, elas vieram só para prejudicar um lado, que foi o lado dos trabalhadores. Essa é a verdade. É aposentado que está pagando, é a pensionista que está pagando. A reforma da Previdência é um exemplo. Temos que trabalhar mais, pagar mais para receber menos. Essa é a síntese da reforma da Previdência. As pensionistas receberam um calote, porque antigamente, quando vinha o óbito do cônjuge, por exemplo, do esposo, né, ela recebia integral a pensão. Agora ela só recebe 60%. Né? E aí mudou também toda a forma de cálculo do salário de benefício. Né? Então, no caso da pensionista, eles criaram 4 linhas de corte. 4 linhas de corte para reduzir o valor da pensão. 4, porque mudou a forma do cálculo, incluíram todas aquelas contribuições que antigamente não eram consideradas. Os 20% menores salários eram descartados, agora incluiu. No momento que você inclui, isso vai afetar a base de cálculo, né, para a aposentadoria do salário de benefício, e aí você pega e reduz ainda mais, dizendo que é só 60%. Então, veja, quem é que pagou essa conta? Os pensionistas. Né? E no Brasil, a maioria das pensionistas são mulheres. 74% das pensões são mulheres. Dos pensionistas são mulheres. Então, essa conta tem gênero. Tá? Então, quem é que está pagando toda essa conta? É a sociedade, são os trabalhadores, é o povo. Né? E o setor financeiro, qual foi a contribuição do setor financeiro para a pandemia? Porque, por exemplo, vamos analisar, o comércio sofreu, a indústria também sofreu, né? O governo sofreu porque ficou mais endividado. Nós sofremos, né, por conta dessa questão de lockdown, de enfrentamento, uma série de questões. A sociedade sofreu, haja visto os idosos que foram 73% de mortes, né? E você tem aí um governo que está todo desarticulado para fazer esse enfrentamento dessa pandemia, né? Um governo que não foi capaz ainda de providenciar oxigênio, criar um centro de distribuição para atender demandas pontuais, né? E nós estamos que ter que enterrar os nossos entes, né? Os nossos entes queridos, mais de 200 mil. Então veja que este cenário ele requer realmente que a sociedade repense e veja a importância da reforma tributária. Nós precisamos trabalhar a pauta da reforma tributária, porque é essa reforma tributária que é realmente uma reforma estruturante. Né? Por exemplo, agora estão querendo fazer a reforma administrativa. Para quê? Para atacar o serviço público e para precarizar o que nós temos aí de disponível para prestar serviço para a sociedade. É reduzir gasto com o servidor público, como se o servidor público fosse um privilegiado. Privilegiado no Brasil, meus queridos, é quem deve a Previdência e não paga.
né? E não acontece nada com eles. É quem só nega tributo e não acontece nada com eles. Esses são os verdadeiros privilegiados. Agora vem o governo com essa proposta de reforma administrativa, que é uma medida recessiva, porque eles querem reduzir salários. Se você reduzir o salário do servidor público, isso vai gerar um problema na economia, vai afetar a arrecadação, porque vai diminuir o consumo, né? Parece que essas pessoas não entendem noções básicas de macroeconomia. Então, infelizmente, nós temos realmente, aliás, felizmente, que mobilizar a sociedade brasileira por essa reforma tributária, porque essa é uma causa de sociedade. E eu digo uma coisa para vocês, eu tenho certeza que o povo brasileiro ele vai entender o recado que as entidades vão mandar para ele. As entidades, elas estão unidas em torno dessa questão da reforma tributária. E nós vamos fazer uma grande campanha de conscientização para a necessidade dessa reforma. Tá certo? Muito obrigado. Perfeito. É exatamente isso, né? E eu diria até, se vocês me permitirem, eu tenho a impressão, Felipe Brito, Milton Antunes e Dr. Sandro, que vocês, inclusive, estão programando trazer o presidente, o coordenador do FST, que é o professor Oswaldo, né, para fazer uma apresentação também de defesa dessas teses todas que vão somar a sociedade para esse enfrentamento, vai somar a sociedade para encontrar as soluções para a população. É essa que precisa ter gente trabalhando por soluções. E eu tenho a impressão que vocês estão programando alguma coisa assim. E eu queria... vamos trabalhar firme a pauta dos aposentados. A reforma tributária, aposentado, tá? A reforma tributária cria a condição de vocês receberem a justa aposentadoria. Eu queria saber do Cristiano o que ele está programando para isso tudo. Não, é isso. A gente, em nome do FST, a gente está à disposição, como foi colocado na reunião do dia 26, né? A gente já marcou uma nova reunião no dia 9 de fevereiro, né, às 14 horas. Então, a gente vai continuar o debate. Né? O pessoal ficou com o dever de casa das entidades, né? Foi encaminhado um ofício para as nossas confederações para apresentarem sugestão de como efetivamente elas podem trabalhar nas suas bases, o que elas podem fazer para a gente alcançar esse número, né, de 30, 40, 50 milhões de pessoas para fazer pressão pela aprovação daqueles 5 itens que a gente tirou da reunião do dia 26. Então, o fórum está à disposição, o Oswaldo está à disposição se for convidado, sem dúvida nenhuma, ele tem interesse em participar e tem muito a contribuir. Então, o fórum está atento, né, foi uma ótima vinda nessa do dia 26, e no dia 9 agora, já daqui 2 semanas, já com a eleição da Câmara resolvida, a gente sabendo quem é, a gente sabendo qual vai ser a dinâmica que a gente vai ter que fazer para levar para frente essa pauta. Só voltando um pouquinho em relação à criação da bancada, eu falei que a dinâmica do Congresso é um pouco diferente. Então, muitas vezes, eu não sei se é assim que vocês estão pensando em fazer, se pega a assinatura no corredor. O deputado, o parlamentar está passando e você pega ali a assinatura no corredor. Existem até empresas que especializadas em fazer isso, em coletar assinatura para a PL, para a PEC e para a bancada também. Então, não sei se vocês têm esse conhecimento, fica a sugestão também, que não é efetivamente, você tem que ter sim o contato de alguns, mas você não precisa fazer esse contato para a criação tete a tete com cada um. Você cria aquele grupo que vai capitanear a bancada, mas a assinatura para a criação você pega no corredor, no cafezinho, ali no trânsito deles. Tá? Tá sem áudio, Felipe. Vou abrir aqui. Eu vou estar chegando em Brasília, provavelmente no domingo. Estou precisando confirmar as passagens ainda. Milton deve ir em seguida. O Sandro deve ir no final de fevereiro. A gente já tem experiência, né, de bater de porta em porta lá, já entramos no gabinete, nós fomos em todos os andares lá, entramos, quem estava lá no Congresso, a gente conseguiu abordar, tanto na chapelaria. Eu acho que vou dar a dica que eu acho que o lugar mais fácil de abordar é na chapelaria, que você pega tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados ali, ao invés de ficar batendo de porta em porta, deixa esperar ali.
Então, acho que vai ser muito legal a nossa ida lá. Me comprometo também de pegar algumas assinaturas, de abordar, fazer essa abordagem, chamar para a live, trazer aqui, expor tudo, né? Quem é contra, quem é a favor. Então, acho que é importante a rede social, é importante esse bate-papo aqui, esse conhecimento. Cada dia, é o que eu falo, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda na vida. Eu quero estar mais perto de vocês para pegar um pouco do conhecimento e ajudar, né? O principal aqui, só para deixar claro, vocês estão aqui agora, nosso objetivo aqui é ajudar o aposentado, o pensionista, o servidor público. Essa é a nossa causa, a maior causa é essa. Ninguém aqui, eu acho que faz nada por causa própria, nós temos uma missão, né? E eu estou aqui junto com vocês que depender de mim, né? De Milton, do Sandro. O canal vai estar sempre aberto aqui para vocês. Nós precisamos de mídia, gente, não tem jeito. Eu vou pedir para você que está aqui agora, compartilhe essa live, bota lá no grupo da família, né? A gente precisa disso, porque o Cristiano, o Antônio Carlos, quando chegamos para poder conversar com o deputado, eles falam, eles não estamos preocupados com o voto. E está assim, tá? Primeira coisa que pergunta, seu canal tem quantos inscritos? Quanto que dá de visualização? Como não está preocupado? Está assim. Hoje nossos canais, juntando nossos canais aí, passa de 1 milhão de inscritos, né? Meu, do Sandro, do Viu. Repete isso. Felipe, repete isso. Passa de 1 milhão de... Como é que é? Passa, só o nosso aqui, passa de 1 milhão de inscritos. Só o meu, do Sandro e do Milton. E fora o canal da Sandra Silva, que tem mais de 2 milhões, que retransmite também as nossas lives. Tem muitos canais que pegam os nossos trechos que a gente está conversando aqui e vai reproduzir. No total de todos os canais juntos, nos aglomerados, dá mais de 5 milhões de inscritos no total. Olha, teve apenas um dia, nós em Brasília, no total de todos os canais, deu 5 milhões de visualizações em apenas um dia. E eu acredito que só no meu canal deu mais de 1 milhão em apenas um dia. Eu acredito que essa força, né, junto com os aposentados, junto com as entidades, vamos conseguir mudar a história do Brasil, gente. Acho que nós estamos quase caminhando aí para o final da nossa live, né? Eu não sei se vai voltar agora. Eu queria já, de verdade, agradecer o apoio das entidades, né? A gente sente também a necessidade de nos aproximarmos de vocês. A gente precisa muito do apoio. A gente sabe como é diferente chegar em Brasília com o nome do Mais, né? Nós chegar lá com o movimento Acorda Sociedade é muito mais forte do que chegar só como um canal do YouTube. Tem relevância, tem mídia, mas com as entidades é muito mais forte. A receptividade nossa, quando eu cito o nome do Mais, né, que eu uso o nome do Mais lá para abrir as portas, nossa, você vê mudar o comportamento do deputado. Eu vejo a importância de vocês, tá? Eu quero agradecer pelo apoio. Eu tive o prazer de conhecer meu amigo Antônio Carlos lá em Brasília e eu espero encontrar vocês brevemente, tá? Na nossa caminhada aí e participar das reuniões. Se tiver reunião, pode me chamar. Eu preciso entender mais desse assunto, principalmente reforma administrativa, que um assunto que eu quase não conheço. Eu preciso estar ciente disso. Se tiver reuniões, eu posso participar também. Acho que o Milton, o Sandro, estaremos sempre aqui à disposição para servir aí, tá bom, gente? Excelente. E eu tenho certeza que essa aproximação crescente que ele está vendo com o FST, Felipe Brito, Milton D'Antunes e Dr. Sandro, com o FST, vai ser também muito útil nessa construção de vocês, de nos ajudarmos mutuamente todos. É uma ação articulada que nós precisamos. Já também. Eu quero ouvir aí a palavra do aposentados da Cristiano. Polícia Civil, eu converso com todos, podem ter certeza. Ótimo. Aqui, finalizando Eu só peço desculpa essa minha internet aqui, eu gostaria de ter participado muito mais e muito melhor. Tranquilo, Gutierrez. Cristiano, agradecer a oportunidade, né, Felipe, Milton, Antônio Carlos, Gutierrez, Nery, né, do FST está se apresentando, colocando para a sociedade, para os seus telespectadores, o que é o movimento sindical, o que representa o FST, colocar
Se vocês precisarem de uma base, a gente está localizado no centro de Brasília, né? A gente está a 5 minutos do Congresso, então o meu escritório é no mesmo andar do FST, da CNTEC, o meu escritório está de portas abertas. Acredito que o Oswaldo, eu não posso falar em nome dele, mas acredito que ele coloca também o FST nessa movimentação de vocês em Brasília, se precisando de uma base, com certeza. Se lá não puder, eu tenho certeza que pode. Se não puder, o escritório está à disposição. É no mesmo andar, está a 5 minutos do Congresso. Então, a gente está aí para ajudar e somar. E dia 9 a gente tem a reunião que a gente vai levar tudo o que aconteceu aqui para lá. Maravilha. Com certeza faremos uma visita lá, né, Nilton? A Cobrapol também se coloca à disposição o espaço do escritório dela. Vou aproveitar que eu não caí ainda. A Cobrapol também se põe à disposição. Nós estamos mesmo a 5 minutos também do Congresso, no Centro Comercial Sul. Nós temos os nossos aposentados, que logicamente farão força junto nessa bancada, e todo o trabalho político que a Cobrapol possa fazer para a criação e manutenção e fortalecimento dessa bancada dos aposentados pode contar conosco. Só, novamente, desculpe essa minha internet aqui, que hoje está terrível. Apesar de marcar o 4G no top, está caindo direto. Nery, meu querido, sua palavra. Eu só quero lembrar para o Cristiano e para o Gutierrez que promessa é dívida. Dizer que para nós eu fico muito feliz de ter aí o Gutierrez, que é um parceiro que quando a gente encampa uma luta, a gente vai até o fim, né? De para rir, de para chorar, a gente está junto e é um parceiro realmente, uma pessoa que ajudou muito na questão da suspensão dos consignados, lutou incansavelmente. Nós fomos fazer reunião com a FEBRABAN e continuamos nessa luta. O Cristiano, faço questão de, no dia que os meninos estiverem aqui em Brasília, a gente vai tomar um café lá no seu escritório, tá? Vai ser um prazer realmente conhecê-lo pessoalmente. Agradecer aí o parceiro de todas as horas, o Antônio Carlos Magalhães, né? E dizer para vocês que nós vamos... Perdão. Antônio Carlos Magalhães está lá naquele lugar quente. Antônio Carlos Fernandes, né, um parceiro de todas as horas. Né? Virou Toninho Malvadeiro agora. E ele era o 1º de janeiro até então, né? Sou eu, o 1º de janeiro. Foi ele que deu a voz das nossas felicitações de Ano Novo. Né? Ele emprestou a sua voz para o nosso vídeo. Então, eu quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de fazer esse debate de forma descontraída. Agradecer ao Felipe, que nos deixa muito à vontade, o Milton D'Antunes com as suas intervenções. E vamos ter outras, certamente. Nós vamos ter muita coisa pela frente para fazer. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E não esqueçam de seguir os canais youtubers do Sandro, do Milton, do Felipe, da Nadips também, que é uma entidade que está lutando a questão dos aposentados. Vamos todos juntos, que a luta é grande. Um grande abraço. Eu quero só para concluir, trazer uma última palavra para o nosso principal convidado, que é o nosso público, né? Que é essencial para que essa luta realmente exista efetivamente. A gente sempre enche, né, os pulmões para falar que somos 35 milhões de pessoas, e aí se colocarmos pelo menos mais já dobramos isso, chegamos a 70 milhões. É muita gente, é gente suficiente para eleger um presidente da República. Então nós temos força, sim. Acreditem na força que vocês têm. É um trabalho árduo, cansativo, mas é um trabalho que já tem trazido muitos resultados ao longo de 2020. Não será 2021 diferente, será sim diferente para melhor, já que estamos começando 2021 com força total, gente. Lembrando que no último sábado eu fui convidado aqui em um programa de TV, já pela repercussão que o nosso trabalho vem trazendo. Hoje à noite eu tenho mais uma outra entrevista também, num programa ligado à política aqui Paraíba. Então, nós estamos chamando a atenção, a Nadips, o Movimento Acorda da Sociedade, nós como um todo.
A gente tem feito esse trabalho de formiguinha nessa mídia mais, entre aspas, fechada, que é as redes sociais, em especial o YouTube. E eu acredito sim que 2021, atrelado ao nosso trabalho, a força que esse povo que nos acompanha tem, e que eles precisam efetivamente a cada dia acreditar que, apesar do cansaço, apesar da luta, nesse grande tabuleiro de xadrez que é a política, nós vamos conseguir dar o checkmate e alcançarmos as nossas pautas, tá, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. É sempre um prazer e as portas serão sempre abertas. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu não posso deixar de terminar a live sem quebrar o protocolo, como é de praxe aqui. Felipe Brito sempre faz. Gente, não é preferência, mas eu quero a opinião de vocês. Arthur Lira ou Baleia Rossi? Só a opinião, quem ganha. Não é preferência, gente. Vocês acham que ganha aí? Não é. Eu prefiro. Não. Você acha que ganha aí esse Arthur Lira ou Baleia Rossi? Chuta aí, só um. Eu vou anotar aqui pra gente. Eu vou de Lira. O Gutierrez teve a sorte de cair agora. O Gutierrez já caiu. Não é preferência. Lembrando, mas que você. Gutierrez. Nery Júnior, sem correr. Olha, não é preferência. Não é preferência, mas quem você cada acha vez que... Se eu pegasse o roxo aqui, eu estava inteiro roxo já. Sem correr, Nery Júnior. Deixa o Gutierrez falar que o Gutierrez está entrando e saindo aí para ele não ter desculpa. Isso, vai, fala. Né? Só para deixar claro, não é preferência, tá, gente? Qual é a pergunta? Tem que falar rápido aqui, tipo o Enéas lá. Gutierrez, Arthur Lira ou Baleia Rossi? Quem acha que vai Felipe. ganhar? Sem preferência. Quem você acha que ganha? Lira ou Rossi? Menos pior, talvez? Sei. Quem você... O Lira. Lira ganha? Lira. Lira. Cristiano. Sem preferência, pelas conversas de bastidores. Sem preferência. Exatamente. Assim, dentro da conversa de bastidor, aparentemente o Lira estaria um pouquinho mais forte, mas está bem dividido. Eu acho que o Lira ganha. Nery. Fala, Nery. Nery tá correndo. Nery, eu acho que vai pela preferência dele. Fala sua preferência, Nery. Sem preferência. Então, eu vou deixar você dar por último, Nery, já que você pediu. É o seguinte, sem preferências, a gente sabe que vai ganhar quem conseguir o maior número de traições do outro lado. É isso que se fala dentro do Congresso. Verdade. Você colocou muito bem agora, rapaz. É verdade. Vai ganhar. E aí eu acho que pode beneficiar isso, pode beneficiar o Baleia. Baleia? Eu acho que as traições podem beneficiar o Baleia, eu acho. Eu, para dar minha humilde opinião, eu iria com a Edna Borini, que está aí na tela. Mas como não pode... Olha, eu tenho uma opinião formada sobre essa eleição. Eu tenho uma opinião formada sobre essa eleição, tanto da Câmara quanto do Senado. Qualquer um que vá ser eleito, eles vão colocar uma agenda de retrocesso para o Brasil. Né? Qualquer um. Tá? Agora, aquilo que o Gutierrez falou, o menos pior. Né? A gente tem que trabalhar com o cenário do menos pior para o Brasil. Eu penso que os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. Isso é um mandamento constitucional que está na Constituição. Por que os poderes têm que ser independentes? Porque quando criou o sistema de pesos e contrapesos, idealizado por Montesquieu, ele entendia que a coroa ela precisava ser dividida, justamente para que você não concentrasse poder naquele monarca, naquele absolutismo. Então, eu sempre vou defender um Congresso mais independente. Tá? Eu vi uma charge, né, uma foto, que fizeram uma montagem. Vocês sabem que lá o Congresso Nacional tem um prato embocado para baixo, que é o Senado, e tem um prato embocado para cima,
que é a Câmara dos Deputados. E nesse prato para cima, que é a Câmara dos Deputados, colocaram um imenso pudim, né? Um pudim gigante no prato, né? Então, eu acho que essa eleição da Câmara está indefinida, tá? Ela está indefinida porque vai ter muito leite condensado daqui e dali, né, para fazer esse pudim, mas vai ter pudim. Vai ter essa eleição termina em pudim. Vocês podem ter certeza disso. Como agora, vota? se esse pudim... Como vota, Nery Júnior? Fazer igual o Cunha. Como vota, Nery Júnior? Como vota? Olha, o seguinte, eu acho que atualmente o Baleia Rossi ele tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem, o Baleia Rossi, em relação ao Lira, por conta das pessoas que estão articulando a campanha dele. É a minha opinião. Não é meu candidato também. Né? O Nery, agora voltando a falar mais sério. Eu coloquei na tela, Nery, essa fala aí das oportunidades da Nadips. Só para a gente fechar isso com chave de ouro aí, como é que as pessoas podem se associar à Nadips, Nery, a nível nacional, e que vantagens essa associação das pessoas à Nadips pode trazer, que vai fortalecer o nosso trabalho como um todo nessa luta que a gente tem tendo diariamente? Fala rapidamente só para a gente concluir. Rapidamente, vocês acessem o site www.nadips.org.br, que lá vocês vão ter todas as informações. E a gente precisa de organização social. Agora, só uma coisinha que eu queria fazer uma referência em relação à eleição do Senado e da Câmara. Tá? Existem duas mulheres que estão candidatas. Uma foi rifada pelo próprio partido no Senado, que foi a Simone Tebet. A outra é a Luísa Erundina, que parece que foi rifada também pelo seu próprio partido, que é o PSOL. Então, isso é uma coisa muito emblemática, a gente tem que refletir sobre isso. Tá bom? Um grande abraço. Um abraço, gente. Obrigado pela audiência, tá? Obrigado, gente. Fica com Deus aí, ó. Tamo junto.